É um privilégio também ministrar a palavra do Senhor nesta noite. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. Lembrar aos irmãos que continue orando pela vida do irmão, do pastor Antônio, irmão do nosso pastor Cláudio Souza, que está internado, o estado dele é grave e necessita das nossas orações. Então, todas as vezes que você for dobrar os seus joelhos, ore pela vida do pastor Antônio, que necessita da nossa ajuda em oração. Marcos capítulo 5, versículo 21 a seguir. Eu gostaria de fazer uma exposição nesta noite sobre a mulher do fluxo de sangue, ou a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue, em nosso culto de missão. Marcos capítulo 5, versículo 21 a seguir. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, e foi com ele Jesus, e seguia-o uma grande multidão que o apertava, e certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Pai, nós te louvamos pela leitura da tua palavra e queremos rogar, Senhor, que o teu Santo Espírito venha aplicá-la em nosso coração, gerando esperança, paz, alegria, restauração, conforto, salvação e edificação para o teu povo, Senhor. Nós rogamos as tuas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus para sempre. Meus irmãos, o Evangelho segundo Marcos é o Evangelho que trata do poder de Deus. Nós temos quatro grandes evangelhos no Novo Testamento: o Evangelho escrito por Mateus, o Evangelho escrito por Marcos, o Evangelho escrito por Lucas e o Evangelho escrito por João. Todos eles para revelar o caráter, o ministério e o poder de Cristo em todo o seu ministério. E o Evangelho segundo Marcos é o Evangelho que trata da ação de Deus. Marcos, ele não dedica-se à semelhança de Mateus, à semelhança de Lucas e João, a relatar os ensinos de Jesus, as parábolas de Jesus. Não. O privilégio que Marcos teve foi de narrar tudo aquilo que Jesus fez em relação aos milagres. Então, Marcos é o evangelista da ação, é o evangelista que registra os milagres que Jesus fez. Fato é
que nos 16 capítulos que compõem este evangelho, nós temos praticamente em todos eles Jesus agindo em relação à cura dos enfermos, a expulsar os espíritos malignos daquelas pessoas que viviam possessas. E vale também ressaltar que na época do Novo Testamento, as pessoas viviam em sua maioria doentes, enfermas, mas não tinham a tecnologia que nós temos hoje, não tinham os médicos à disposição que nós temos hoje, muito menos os remédios à disposição que temos hoje. Hoje nos dá uma dor de cabeça, logo tomamos um paracetamol, logo tomamos algum medicamento para que passe a dor. Mas nos tempos bíblicos as pessoas comumente morriam com uma febre simples, com uma simples dor na cabeça, e as doenças mais simples eram motivos de morte, porque a tecnologia, a saúde não era, ou pelo menos os estudos em relação à medicina não eram tão avançados como é hoje. Na verdade era muito simples, muito limitado. Então, quando Jesus ele inicia o seu ministério, ele inicia em meio a um povo doente, em meio a um povo enfermo. Por isso que já no início do seu ministério, Jesus dedica-se a curar os enfermos, a curar aqueles que estavam padecendo de todas as dores. Por isso que a multidão, composta de 5, de 12, até mesmo de 20 mil pessoas, procurava seguir Jesus, procurava ir atrás de Jesus, porque elas não queriam simplesmente o que Jesus era, elas queriam simplesmente o que Jesus tinha, o que Jesus poderia realizar na vida delas. Isto é também um retrato da sociedade contemporânea. Hoje, a maioria das pessoas não buscam a Deus por aquilo que Ele é, mas somente buscam por aquilo que Ele pode fazer. E quando Ele faz, abandonam Jesus, esquece Jesus, larga Jesus. E também era assim o mundo antigo, a sociedade onde a igreja estabeleceu, onde Cristo iniciou o seu ministério. E quando nós lemos o capítulo 5 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, nós temos dois grandes relatos que marcam do versículo 21 ao versículo 34. Quais são, Daniel? Primeiro, a cura da filha de Jairo. Segundo, a cura de uma mulher que sofria há 12 anos com fluxo de sangue. Veja bem que paralelo interessante há nesse texto. O primeiro é que Jairo era o chefe da sinagoga e a mulher era anônima. O segundo grande paralelo é que, por ser Jairo, líder da sinagoga, ele era uma pessoa influente, era uma pessoa que estava constantemente em estudo, na sinagoga, no templo. Já a mulher, por ser anônima e sofrer, jamais em seu contexto de fluxo de sangue, de perda de sangue, poderia adentrar na sinagoga, poderia aprender de Deus. Outro grande paralelo interessante é que a filha de Jairo tinha aproximadamente 12 anos. E enquanto Jairo teve o privilégio de ter a sua filha saudável, com quase 12 anos de idade, em meio à alegria, em meio ao prazer, aquela mulher há 12 anos sofria de um fluxo de sangue. E enquanto Jairo estava com a sua filha à beira da morte, em busca de Jesus, em busca de um milagre, aquela mulher também estava à beira da morte, tendo gastado tudo quanto tinha, e ambos necessitavam de um milagre. Agora veja bem, não existe algo mais interessante no contexto do sofrimento do que quando as nossas dores, quando as nossas angústias, quando os nossos sofrimentos nos levam até Jesus. Veja bem,
não existe privilégio maior, satisfação maior, alegria maior, é quando a nossa alma, mesmo sofrendo, mesmo em angústia, mesmo em dores, ela encontra satisfação em Deus, e é conduzida até Jesus, porque muitas das vezes, em nosso contexto de dor, de angústia, de sofrimento, nós somos levados a blasfemar contra Deus, nós somos levados a criticar Deus, nós somos levados a nos angustiarmos e principalmente a nos decepcionarmos com Deus. Mas que alegria é quando em meio à angústia da vida, a nossa alma é conduzida em direção a Deus, porque somente em Deus há milagre, somente em Deus há cura, somente em Deus há restauração, somente em Deus há socorro, somente em Deus há livramento, somente em Deus há vitória. E eu quero que você entenda nesta noite, que o tempo difícil que nós estamos passando, é uma oportunidade para nós sermos direcionados até Jesus, porque em Cristo Jesus nós podemos alcançar socorro. Aleluia! A enfermidade da filha de Jairo e o fluxo de sangue desta mulher levaram ambos a ir até Jesus. Gente, eu ouvi muitas pessoas nesta época de pandemia dizer: quando a igreja abrir, a primeira coisa que vou fazer é me reconciliar. Quando a igreja abrir, a primeira coisa que eu vou fazer é ir para o templo, adorar a Deus. Mas infelizmente eu tenho visto isso no modo geral, muitas igrejas retornando com seus cultos, e ainda assim as pessoas em casa, sem vontade, sem disposição de vir a Deus, sem disposição de vir a Cristo. Veja bem, eu não sei vocês, mas a maioria que eu conheço foi contaminado com este vírus. Passei quase um mês muito dolorido, inclusive meus pulmões ainda doem bastante. Mas que coisa linda é quando os nossos períodos difíceis nos levam até a presença de Jesus. E o que eu quero que você entenda nesta noite é que todo tempo ruim é uma oportunidade de nós sermos conduzidos até a presença de Deus, encontrando nele o nosso abrigo, encontrando nele o nosso socorro, encontrando nele a nossa única fonte de esperança. Porque eu preciso que você entenda que a esperança do mundo é Jesus. A esperança do mundo é Jesus. Eu vou repetir até você dar um glória. A esperança do mundo é Jesus. A esperança do mundo não é a ONU, não é a OMS, não é o presidente, não são as nações, não. A esperança do mundo é Jesus. Esperança. Porque quando ninguém tem perspectiva nenhuma, porque ninguém sabe o que fazer, porque quando ninguém mais tem solução, porque quando há pane em todo o sistema, Jesus aparece, intervém, resolve, soluciona. Observe, Jairo e aquela mulher foram conduzidos até Jesus. E outra grande coisa que eu queria que você entendesse é que todos nós sofremos. Se há uma coisa neste mundo é o sofrimento. Alguém nos ensinou que ser cristão é andar em tapetes aveludados. Alguém nos ensinou que ser cristão é viver uma vida eterna de paz, de alegria, de gozo. Mas não é assim. Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33: no mundo tereis aflições,
mas tende um bom ânimo, eu venci o mundo. Nós, neste tempo, enquanto vivemos aqui, nós vamos passar por dores, nós vamos passar por angústias, nós vamos passar por perdas, nós vamos passar por problemas na saúde, nós vamos passar. A semelhança dessa mulher que há 12 anos sofria, nós vamos ter períodos sombrios, nós vamos ter períodos turbulentos, nós vamos ter momentos em nossa trajetória onde não vai haver força, onde não vai haver socorro, onde não vai haver perspectiva nenhuma. Mas eu amo o Salmo de número 35, versículo 7, que diz: o choro pode durar uma noite. Noite fala de tempo turbulento, noite fala de angústia, noite fala de tempo sem perspectiva, mas a alegria sempre vai aparecer ao amanhecer. Sempre em meio a uma dor angustiosa, uma noite terrível, o amanhecer de Deus vai aparecer. Tem alguém que crê naquilo que eu estou pregando nessa noite? Então faz alguma coisa, aproveite para louvá-lo, para adorá-lo. Ele é o teu socorro. Sempre vai aparecer. Sempre. 12 anos sofrendo. E vamos pegar o sofrimento progressivo desta mulher. Primeiro, sofria 12 anos. Segundo, ela gastara tudo quanto tinha. Ou seja, além de sofrer 12 anos, ela pegou todos os recursos que tinha e investiu em busca de resolver seu problema. Terceiro, ela padeceu nas mãos de muitos médicos. Quarto, nada lhe aproveitando isso, nada foi útil. Quinto, ela ia piorando cada vez mais. E agora preste atenção para você entender o cerne desta mensagem. Por sofrer com o fluxo sanguíneo, se ela fosse solteira, ela não poderia casar-se, ela não poderia dar luz a filhos, ela não poderia ir ao templo cultuar a Deus, ela não podia ir à sinagoga estudar a palavra de Deus, ela não podia ter convívio social. Inclusive, nos tempos bíblicos, leprosos, mulheres que sofriam com fluxo de sangue, elas ficavam fora do arraial, elas tinham que ficar o tempo até ser restabelecida a saúde, fora do arraial. Então, todo o convívio social não existia. O convívio com a família, o convívio com os amigos, o convívio com a comunidade em geral não existia. Ou seja, todas as áreas daquela mulher, quer seja social, quer seja física, quer seja maternal, quer seja conjugal, quer seja espiritual, todas as áreas dela foram infectadas, contaminadas, prejudicadas pelo seu problema, piorando, não vendo solução. É interessante que quando nos dá uma dor de barriga, faz um chá de casca de laranja, pelo menos em mim resolve. Mas nos tempos bíblicos também usava-se os métodos caseiros, sentava-se em buracos, respirava-se o vapor do vinho novo, fazia-se vários métodos para que pudesse sanar aquela enfermidade. Mas ninguém, nem os médicos, nem os recursos, nem a força de vontade fizeram com que aquela mulher tivesse a sua saúde restaurada. Daniel, por que num culto de missões você está falando sobre esta mulher? Porque o versículo 27 é um versículo extraordinário. Ele inicia assim: ouvindo falar de Jesus.
ouvindo falar de Jesus. Deixa eu recapitular aqui para vocês. Ela não podia ir à sinagoga, não podia ir ao templo, não podia casar, não podia ter filhos, não podia ter convívio social, todas as áreas afetadas. Ela já havia gastado tudo o que tinha, nenhum médico pôde lhe ajudar, e pior, ela piorava cada vez mais. Mas quando os médicos não puderam lhe ajudar, mas quando os seus recursos não puderam resolver os seus problemas, mas quando os métodos caseiros não puderam lhe resolver, ela ouviu falar daquele que tem o poder de fazer aquilo que ninguém pode fazer. Eu vou repetir. Ela ouviu falar daquele que tem o poder de fazer aquilo que ninguém pode fazer. Quando a medicina não pôde resolver, quando seus esforços não puderam contribuir, quando seus investimentos acabaram e não puderam resolver em nada, quem entrou em cena foi Jesus de Nazaré. Quem apareceu na história dela foi aquele que pode fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Sabe qual é a solução do teu problema? Jesus. Sabe qual é a solução da tua casa? Jesus. Sabe qual é a solução da tua história? Jesus. A solução da tua família? Jesus. Quando ninguém vê mais perspectiva em você, Jesus vai entrar com providência e vai resolver todas as coisas. Quando a humanidade estava morta em seus delitos e pecados, quem apareceu para morrer e resgatar a humanidade? Jesus. Gente, se fosse parar para contar aqui, quantos casos de pessoas que estavam à beira da morte, que foram alcançadas pelo poder do Evangelho. Quantas pessoas que estavam à beira da morte, quer seja por conta do tráfico, quer seja por conta da doença, quer seja por conta dos problemas psicológicos, emocionais, mas que tiveram um encontro com Jesus e tiveram a sua vida transformada. Quer um exemplo? Eu gosto muito da história da filha da viúva de Naim. Eu nunca preguei aqui essa mensagem, na verdade eu nunca preguei em canto nenhum, mas um dia Deus vai me permitir pregar. Mas veja bem, a viúva já era desprezada por ser viúva, já ficava à custa do filho, já ficava à custa da sociedade. Então seu único filho que tinha, que poderia lhe ajudar para que ela não pudesse passar fome, não pudesse mendigar, a sua única esperança estava morta, a sua única esperança estava em um caixão. Mas um dia Jesus resolveu entrar na cidade de Naim, e quando Jesus estava entrando, a cerimônia fúnebre, ou melhor, o velório estava acontecendo, o cortejo estava acontecendo. Jesus olha, manda parar aquele cortejo funeral, ele toca no caixão. Preste atenção nisso. Até hoje nós fazemos. Quando morre alguém, retira-se todos os seus órgãos, retira-se tudo, costuras, põe no caixão. Mas quando a solução daquela mulher, a esperança daquela mulher estava dentro do esquife, agora a sua única alternativa era mendigar. A sua única alternativa era ir para a rua, estava sujeita à fome, estava sujeita à nudez. Jesus aparece na história dela, ele toca no caixão e diz assim: menino, levanta-te. Veja bem, ele não tinha nenhum órgão dentro dele. Jesus disse: menino, levanta-te. E só pelo poder da palavra de Jesus, aquele menino levantou-se do caixão. A multidão glorificava a Deus, porque quando as nossas esperanças findam-se, Jesus sempre aparece em nossa história para resolver. Você consegue dizer para esse crente aí que está do seu lado, mesmo à distância: Jesus é a única solução para a tua história? Diga para ele aí: Jesus é a única solução para a tua história.
lembro, irmã Rosa, que um dia, no início do ano, eu fui orar com o pastor Wellington, pastora Shelley, meia-noite, lá na Torquato Tapajós, no meio do mato, num portão velho. E nós passamos uns 40 minutos orando em pé, de joelhos, em um portão, no meio do nada. E quando nós terminamos de orar, apareceu um jovem, por nome Luan, nunca esqueço, talvez vou demorar muito a esquecer dessa experiência que tivemos. Estava fugindo, porque os traficantes queriam matá-lo. Estava magro, muito definhado. Tinha um lanche que eu ia levar para Raquel, eu peguei e dei para ele. Se alimentou. Mas antes dele se alimentar, ele esperou a gente terminar de orar. E quando nós terminamos, olhamos para ele, tomamos um susto. No meio do nada ele apareceu. Estava há 3 dias andando no meio do mato, sendo procurado para a morte. E ele se ajoelhou, antes de a gente falar palavra alguma, ele disse: eu preciso de Jesus na minha vida. Eu quero que vocês orem por mim. Eu estou à beira da morte, eu estou fugitivo, e eu reconheço que eu preciso de Jesus. Eu vivia a minha vida em paz onde morava, um município bem próximo. Eu tinha minha família, eu tinha meu lar. As drogas me tiraram do meu lar, as drogas me separaram da minha família. Mas eu quero que vocês orem por mim. Eu quero que vocês me apresentem a Cristo. Eu preciso de Jesus na minha vida. Nós oramos por ele, nós conversamos com ele. Ele queria uma passagem para voltar para a casa dele, já era tarde. Nós, conduzidos por Deus, nós o colocamos dentro do carro, levamos até o município próximo onde ele morava. 2 horas da manhã, chegamos na casa dele, na casa dos pais. Batemos na porta, apresentamos aos pais. Ele saiu daqui perdido, mas ele está voltando para casa salvo pela graça de Deus. Ele saiu daqui à beira da morte, sendo perseguido pelo inferno, pelo tráfico de drogas, mas aquele que é a esperança trouxe ele de volta. Porque Cristo é a esperança quando não há perspectiva. Cristo ele é a esperança quando não há horizonte. Cristo é a esperança quando não há uma luz no fim do túnel. E que mensagem melhor para pregarmos em meio à pandemia? Que Cristo é a esperança do mundo. Corações trêmulos, vidas angustiadas, vidas perturbadas, pessoas amedrontadas. Que mensagem melhor de nós permitirmos ser usados por Deus para proclamar: Jesus é a esperança do mundo. Quando ninguém mais tem, eu sempre digo, não mais tem perspectiva nenhuma, Cristo sempre vai agir para resolver as nossas dificuldades. Observe, enquanto Jairo, líder da sinagoga, ele vai de frente, ele para Jesus de uma vez, porque ele se prostra diante de Jesus. Não tinha como Jesus caminhar, a multidão apertava. Então ele se joga, ele se lança diante de Jesus: mestre, eu preciso do Senhor, minha filha está à beira da morte. Mas esta mulher, ela sai fora do arraial onde ela estava, ela entra na cidade. Ela ouve falar que havia um homem que estava curando. Ela ouve falar que cegos viam, paralíticos andavam, leprosos eram curados. Veja bem, pastora Shelley, imagina um leproso entrando na cidade e não mais voltando. Ou ele morreu, não tinha esperança para ser ressocializado, para ser restaurado. Mas ela ouvia falar de casos de pessoas que haviam sido alcançados pela cura de Jesus. E ela, diferente de Jairo, obviamente que ela não poderia ser vista, ela vem por detrás. E por que é, Romário, que ela chama a atenção de Jesus? Porque enquanto a semelhança de Jairo, todo mundo queria os olhos de Jesus, todo mundo queria a atenção de Jesus pela frente, diante dos olhos de Jesus, aquela mulher resolve fazer o que ninguém estava fazendo.
ela resolve ir por detrás, no meio da multidão. Quando fala de multidão, de 5.000 pessoas em diante, e ela toca na orla da sua veste. Mas ela só fez isso, irmão Ronilson, porque ela foi com uma atitude na mente. Eu não preciso alarmar, eu não preciso sair gritando na cidade, eu não preciso me jogar diante dos seus pés, não. Se eu apenas tocar na orla de Jesus, o meu fluxo será sanado, paralisado, eu vou ficar curada. Daniel, eu quero um milagre de Deus na minha vida, tome uma atitude hoje. Daniel, eu quero esperança de Deus para a minha vida, tome uma atitude hoje. Talvez você veio para esse culto dizendo: Deus, eu preciso de ti, eu vou para a tua casa, eu preciso de ti. Tome uma atitude hoje. Se você tomar uma atitude para ir em relação a Jesus, Ele vai realizar um milagre na sua vida. Deus não consegue realizar milagre na vida de ninguém parado. Haja, 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 e quando você agir, o milagre vai acontecer. Aleluia. Gente, que coisa linda. Tudo aquilo que ela tocava, olha a esfera que atingia o seu fluxo. Tudo aquilo que ela tocava, irmão Harrison, se ela tocasse em um copo, tornava-se impuro. Tudo que aquilo que nela tocasse, por ela fosse nela tocasse, por ela fosse tocado, tornava-se impuro. Então a lógica era tocar em Jesus e tornar Jesus impuro. A lógica era tocar na orla de Jesus e torná-lo impuro por 7 dias. Mas ela não toca em alguém normal, ela não toca em um médico, ela não toca em alguém que pudesse ali, aos olhos humanos, resolver seus problemas. Não, ela toca naquele que tem todo o poder no céu e na terra. E quando ela toca em Jesus, ao invés da impureza dela tornar Jesus impuro, a pureza de Jesus a torna pura. Não, eu vou repetir. Quando ela toca em Jesus, ao invés da impureza dela tornar Jesus impuro, a pureza de Jesus a torna pura. Por quê? Não foi apenas um toque físico, em um corpo físico, não. Foi um toque natural, em um corpo sobrenatural. Foi um toque humano, em um corpo, embora 100% humano, era também 100% divino. Foi um toque da criatura no Criador. Foi um toque daquela que era limitada, naquele que é ilimitado. Foi um toque daquele que tem todo o poder. Quero lhe dizer nesta noite, não importa como você esteja, como está a tua casa, a tua família, o que eu quero que você entenda nesta noite é que Jesus tem o poder de resolver todas as coisas. O que eu quero que você entenda nesta noite é que Cristo tem o poder de resolver todas as coisas. Eu vou falar mais uma vez: Cristo tem o poder de resolver todas as coisas. O milagre que tu precisa, Jesus pode fazer. A salvação que tu precisa, Jesus pode realizar. A intervenção que tu precisa, Jesus pode fazer. Ele pode, Ele pode, Ele pode, aleluia. Gente, eu concluo agora. Quando ela toca em Jesus, Jesus para e faz uma pergunta que parecia sem lógica: quem me tocou? Aí os discípulos olham num tom cômico e dizem: ó mestre, olha o tamanho da multidão, está todo mundo te apertando, e ainda assim tu perguntas quem te tocou? Mas Jesus responde: eu sei que alguém me tocou, porque de mim saiu virtude.
de mim saiu poder, de mim saiu milagre. Gente, Marcos é o evangelista da ação. Então, duas palavrinhas que ele usa bastante é logo e imediatamente. Então, quando aquela mulher toca em Jesus, o texto diz: e logo, versículo 29, logo, imediatamente, ela sentiu no seu corpo ser curada do seu mal. Aquilo que em 12 anos ninguém pôde fazer, pegue isso aqui pelo amor de Deus, aquilo que em 12 anos ninguém pôde fazer pela vida daquela mulher, Jesus fez imediatamente. Aquilo que em 12 anos médico nenhum, remédio nenhum, ninguém pode resolver, Jesus imediatamente resolveu, solucionou. O milagre que Deus tem para a tua vida é hoje, é agora, é imediatamente. Só o Walter pegou lá atrás, eu vou repetir: o milagre de Jesus é logo, é hoje, é imediatamente. Lembro, e eu sempre digo, que Cristo sempre faz milagres todos os dias, sempre. E Daniel, que milagre foi que Cristo realizou? Primeiro, aquela mulher que não poderia casar-se, se fosse solteira, agora estava livre para casar. Se aquela mulher que não podia ter relações com seu marido, se fosse casada, agora estava livre para fazer. Se aquela mulher que não podia ter filhos, agora podia ter. Aquela mulher que não poderia ir ao culto, ao templo, à sinagoga, cultuar a Deus, agora podia ir. Aquela mulher que não podia ter contato com a família, com a sociedade, porque era uma mulher ridicularizada, desprezada, inferiorizada, agora ela foi ressocializada, ela foi posta novamente na comunidade de Israel, na comunidade dos crentes. Ela foi ali. Então Cristo, ele realizou, ele operou em todas as áreas da vida daquela mulher: o físico, o emocional e o espiritual. Ele resolveu em todas as áreas. E eu encerro agora, quando ela aparece diante de Jesus. Gente, Mateus, Marcos e Lucas registram essa história, mas nenhum deles se preocupam, Bárbara, em querer saber qual era o nome desta mulher. Ninguém, nenhum dos três. Era uma mulher anônima, era certa mulher. Mas quando ela se apresenta a Jesus, Jesus olha para ela e diz assim: filha, a tua fé te salvou. É uma das pouquíssimas, se não a única passagem em que Cristo chama uma mulher de filha em todo o seu ministério, porque ele estava restaurando as três áreas da vida de um ser humano: a área emocional, a área física e a área espiritual. O milagre que Deus tem para a sua vida é completo. O milagre que Deus tem para a sua vida é completo. O milagre que Deus tem para a sua vida atingirá todas as áreas, toda a plenitude do teu ser. Fica em pé, por favor. Gente, Cristo é a única esperança para este mundo. Cristo é a única esperança para a tua vida, meu jovem, minha jovem, meu irmão, minha irmã. Cristo é a única esperança para as nossas vidas. E eu queria, concluindo essa mensagem, lhe dizer que o pior momento da sua vida é uma oportunidade para você conhecer Jesus. Que o pior momento da tua história é o momento de você ser conduzido até a presença de Deus e ser restaurado por Ele.
E Deus lhe trouxe aqui nesta noite para lhe dizer que Ele é a única esperança para a tua vida, que Ele é a única esperança para a tua história, que Ele é a única esperança para a tua família. Eu vim aqui pregar para você nesta noite, neste mundo, em meio à pandemia, neste mundo pandêmico, para lhe dizer que Cristo é a única esperança para a tua vida. O nosso socorro é Cristo, o nosso livramento é Cristo, é só Ele, ponto final. E se você tomar uma atitude hoje, o milagre de Cristo pode começar imediatamente na tua vida agora. Eu gostaria de estender este convite esta noite a você, querido amigo, querida amiga, que veio ao nosso culto, que está afastado de Deus, está